Fala pessoal, bem-vindo à aula 54 de Programação em C. Nessa aula aqui nós vamos aprender como verificar se o que o usuário digitou é um caractere alfabético, se ele é um número, se é um caractere especial, por exemplo, como parênteses, ponto e vírgula, ponto de exclamação e por aí vai. Então vamos lá, obviamente para entender essa aula aqui é muito importante que você tenha assistido às aulas anteriores, senão não vai fazer nenhum sentido do que eu estiver falando aqui. Então vamos começar aqui, vamos primeiro de tudo entender o que eu já escrevi aqui. Você está vendo que eu já tenho escrito aqui um determinado programa, uma parte do nosso programa. Então vamos entender onde que a gente já começou aqui. Então aqui eu tenho a declaração de uma função chamada alfabético. É uma função tipo void, ou seja, essa função não retorna nada para a gente, por isso que é importante ter assistido às aulas anteriores. E essa função recebe um único caractere, uma variável caractere, que eu nomeei variável. Você poderia colocar o nome que você quisesse. Aqui nós temos a declaração de uma string que pode armazenar até 20 caracteres. Aqui nós temos um printf que está dizendo ao usuário, colocando na tela do usuário, digite uma palavra. E eu dou um comando scanf, utilizando %s, que vai jogar a palavra que o usuário digitar na nossa string nome, que nós declaramos aqui em cima. Tudo certo. Agora, nós sabemos já que existe um limite, uma observação. Como eu declarei essa string possuindo 20 caracteres, nós sabemos que se caso o usuário digite uma palavra que possua mais de 19 caracteres, isso pode dar pau. Aí você pode perguntar, mas por que caso seja maior de 19 caracteres, não 20 caracteres? Você poderia dizer, se o usuário digitar uma palavra com 20 letras, daria tudo certo, não daria? Porque a nossa string possui 20 espaços, 20 caracteres. Mas a gente tem que sempre lembrar que, quando nós utilizamos o comando scanf utilizando o %s, o último espaço dessa captura da palavra é reservado para o caractere nulo. Quem é o caractere nulo? É o caractere barra, ao contrário, 0. É esse aqui, ó. Então nós sabemos que na hora que essa captura de string acontecer, o último caractere vai ser colocado automaticamente como caractere nulo. Então, se o usuário digitar uma palavra com 19 letras, a 20ª posição da nossa string vai ser o caractere nulo. Agora, caso o usuário digitasse uma palavra com 20 letras exatamente, não teria espaço suficiente na nossa string para colocar o caractere nulo. Isso aqui já daria meio que pau ao nosso programa. Talvez o programa funcionaria, talvez não, nós não sabemos. Então vamos continuar. Agora aqui eu tenho um ciclo while, e o que esse ciclo while está fazendo? Vamos entender aqui. Eu criei apenas uma variável i, coloquei ela igual a 0, essa variável i nada mais foi criada que apenas para fazer esse ciclo while ser executado, e aqui eu estou utilizando a nossa string nome na posição i, ou seja, tem um valor de 0 aqui. Eu estou dizendo, caso o caractere na posição i da minha string nome seja diferente do caractere nulo, o que vai acontecer? Eu vou chamar a minha função alfabético. E o que eu vou passar para a minha função alfabético? O caractere na posição i da minha string nome. E nessa aula nós vamos fazer o código dessa função alfabético. Essa função alfabético vai ser responsável por dizer se um caractere ele é uma letra, ele é um caractere alfabético. Um caractere alfabético nada mais é que um caractere compreendido entre A e Z. Isso é um caractere alfabético. Então vamos começar a trabalhar nessa função aqui. Para iniciar, nós vamos fazer um comando, dar um comando if aqui. Já vou até escrever o esboço dele aqui, jogar um comando else. Agora, o que nós vamos colocar dentro do comando if? O que nós vamos analisar? Esse aqui que é o ponto crucial dessa aula. Se você pulou alguns segundos aí até chegar aqui, é importante que você siga agora comigo o que está acontecendo aqui. Então eu vou jogar aqui o seguinte, eu vou abrir um outro parênteses e vou dizer, caso a minha variável, quem é variável? É o caractere que essa função recebeu. Caso a minha variável seja maior ou igual ao caractere A, por que eu estou jogando esses apóstrofo aqui? Esse apóstrofo é porque eu estou lidando com caracteres, ou seja, caso a minha variável de tipo caractere seja maior ou igual ao caractere A e
ao mesmo tempo, lembra do comando E que a gente viu umas 5, não me lembro exatamente, eu acredito que era umas 5 aulas atrás. E ao mesmo tempo, a minha variável seja menor ou igual ao caractere Z, caractere Z, ou, agora eu vou dar um comando O, que a gente viu, ou, que a gente viu também umas 5 aulas atrás, junto com o caractere E. Ou a minha variável, se estiver muito pesado, aguenta a mão aí que eu já vou vir explicando exatamente de novo o que aconteceu. Ou a minha variável seja maior ou igual ao caractere A maiúsculo e a minha variável seja menor ou igual ao caractere Z maiúsculo, o que eu quero fazer? Eu vou dizer aqui um printf. Else, caso contrário, eu vou dar um outro printf. Agora vamos pausar isso aqui e vamos... Se você já entendeu, pode adiantar alguns segundos aí. Caso não, vamos entender certinho o que isso aqui, ó, essa parte que eu marquei aqui agora, foi responsável de fazer. Até o momento, nós lidamos com comandos if que faziam comparações com números. Ou seja, nós sabemos muito bem como dizer se if, caso algum número, uma variável, seja menor que outro número, faça isso. Caso uma variável tal seja menor que outro número, faça isso. Lidar com números, até o momento, nós fizemos inúmeros programas. Mas a gente não tinha feito nenhum que lidava com caracteres. E essa aula aqui é importante você saber que tem essa possibilidade. E eu posso dizer, caso uma variável de tipo caractere seja maior ou igual a um caractere e, ao mesmo tempo, a minha variável de tipo caractere seja menor ou igual a um determinado caractere, ou a minha variável caractere seja maior ou igual a outro caractere, aqui vocês podem se perguntar, mas o caractere A minúsculo, ele é diferente do caractere A maiúsculo? Ele é diferente na linguagem C. Por mais que falando de português, a letra A é a letra A independente se ela é minúscula ou maiúscula. Minúscula ou maiúscula é apenas uma outra regra, mas a letra A vai ser sempre a letra A em português. Na linguagem C, o caractere A minúsculo ele é totalmente diferente do caractere A maiúsculo, ele é tratado diferente na linguagem C. É por isso que nós adicionamos, caso seja maior que o caractere A maiúsculo e maior que o caractere A minúsculo. Isso são dois caracteres diversos na linguagem C. Essa comparação aqui, ó, foi responsável por garantir que se caso uma variável satisfaça as condições desse comando if, esse caractere vai ser uma letra. É isso que nós fizemos aqui, ó. Então, caso o caractere, isso aqui seja verdade, isso que está marcado seja verdade, o meu printf aqui, ó, vai dizer eu vou dizer uma letra. Agora, caso não seja uma letra, eu vou escrever aqui embaixo, não é uma letra. Certo, agora, muito importante você pegar a lógica do que aconteceu. Por mais que nesse exemplo eu utilizei isso aqui para verificar se um caractere é uma letra, pense que você pode utilizar essa lógica para verificar o que você quiser. Você pode verificar que se o que o usuário digitou é uma letra menor que... são apenas letras minúsculas. Você pode utilizar para verificar se são apenas letras maiúsculas, se são apenas números, se são apenas caracteres especiais, como ponto e vírgula, ponto de interrogação, ou seja, não é um número, não é uma letra. Esse exemplo aqui foi um exemplo singular apenas para mostrar a você como verificar se uma variável é uma letra. Mas você depois pode alterar esse código para verificar o que você quiser. Certo, então vamos dar um executar nesse programa aqui. Se eu executar, me diz aqui, digite uma palavra. Eu vou digitar aqui, mortadela. Olha só quando eu digito mortadela, quantas letras tem a palavra mortadela? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E todos esses caracteres, os 9 caracteres, são letras. Então eu recebi 9 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A frase é uma letra. Mas o que aconteceria se eu digitasse, por exemplo, mortadela e no final colocasse 2003? Ah, quer ver?
Feliz 2013. Colocasse tudo junto aqui, ó, Feliz 2013. Olha só que a palavra feliz, 1, 2, 3, 4, 5. 5 caracteres. Eu recebi 1, 2, 3, 4, 5. A frase é uma letra. Agora, para 2013, 2013 não é uma letra. Então eu recebi 1, 2, 3, 4, 4 vezes, não é uma letra. Ou seja, a nossa função realmente foi capaz de verificar se o caractere que ela recebeu era uma letra ou não. Certo, era isso que eu tinha para passar nessa aula. O que é importante nessa aula? Aprender a lógica, aprender que você pode utilizar os comandos de maior ou menor também para verificar caracteres, não apenas números. Isso aqui é muito importante, ele vai ajudar bastante nas próximas aulas que nós vamos fazer. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para adicionar. Acho que é isso. Como sempre, se você curtiu a aula, não deixe de clicar no botão curtiu. Checar também a nossa página no Facebook, facebook.com de aluno para aluno, e o pessoal do blog do código. Acho que é isso. Te vejo então na próxima aula, que vai ser com mais strings. Até mais, aula 55 com mais strings. Até mais.